momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Um bom dia a vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa celebração do primeiro domingo da Quaresma. Que nós possamos nos sentir bem acolhidos e acolhidas pelo nosso Deus nessa manhã. Nós também acolhemos e abraçamos você que está acompanhando essa celebração da sua casa através da nossa página no Facebook. Que de fato nós possamos sentir através do culto a beleza dos gestos amorosos de Jesus por nós, que demonstram o amor de Deus em nossa vida e que também nos inspiram a compartilhar esse amor com as outras pessoas. Eu abraço a cada um e cada uma de vocês com as palavras de Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde Jesus diz: não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que de fato possamos nessa manhã nos nutrir da palavra de Deus, que é alimento que inspira, que sustenta e que orienta a nossa vida. Quem nos alimenta é o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A esse Deus nós cantamos: Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui.
Nós estamos aqui, sim, nessa manhã para adorar a Deus, para fazer o nome dele grande. Mas estamos aqui também para que Deus, através da sua palavra, converse conosco e oriente o nosso viver. Mas para que uma conversa seja possível, é necessário que haja quem fala, mas também é necessário que haja quem escute. E nós sabemos que falar é muito mais fácil que escutar. E isso também acontece diante da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos com tantas coisas em nossos pensamentos que não conseguimos parar para ouvir o que Deus tem para conversar conosco. Por isso é importante um processo de silenciar. E o espaço privilegiado que nós temos de silêncio, de estar na presença de Deus, é através da oração. A oração, que é um dos pilares, um dos hábitos de fé mais importantes que nós temos, e um dos hábitos de fé muito incentivado e motivado no período da Quaresma, que é esse tempo de parada e de preparo, para nós acolhermos o amor de Deus revelado em Jesus através da sua entrega e ressurreição por nós. Por isso eu convido quem puder que se coloque de pé, para que nós tenhamos um momento de oração a Deus. Oremos. Deus da vida, nós te agradecemos, porque tu vens até nós através da tua palavra viva, que é Jesus Cristo. Ele que, quando os gestos não resolvem, quando as palavras não resolvem, ele demonstra o seu amor por nós, através da sua entrega amorosa na cruz. Nós te pedimos, Deus de bondade, que tu nos ajude, que através da tua palavra possamos acolher o gesto de amor de Cristo por nós. Também te pedimos que tu nos ajude a silenciar, para que o teu Santo Espírito continue fazendo brotar em nós a fé que transforma vidas, a fé que nos desperta a amar a ti e as outras pessoas, e a fé também que nos inspira a escutar as outras pessoas e também a tua voz em meio a tantas outras vozes. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Eu convido a comunidade a sentar e nós cantamos Meu Bom Pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Deus fala conosco nesse dia através da palavra bíblica de Gênesis capítulo 11, versículos 1 até o 9, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua. Só todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade.
A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Como forma de preparação para ouvirmos a mensagem, eu convido a cantarmos o hino Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Querido irmão, querida irmã em Cristo, eu inicio essa nossa conversa de hoje lembrando de uma expressão que a minha avó usava muito quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu era uma criança super tímida, que tinha tanta, mas tanta vergonha, que eu dava o dinheiro do lanche da escola para outra pessoa comprar para mim. E a minha avó, para me incentivar a perder essa timidez, ela usava uma expressão que era a seguinte: quem não se comunica, se trumbica. Vocês já ouviram ou já utilizaram essa expressão? Já? Essa expressão demonstra que se nós não conseguimos nos comunicar devidamente, nós nos atrapalhamos. Nós não conseguimos chegar no objetivo que nós queremos. Se trumbicar, foi isso que aconteceu na palavra bíblica de Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, que nos conta a famosa história da Torre de Babel. Nessa história, o povo falava uma só língua e queria construir uma torre para chegar até o céu. E Deus percebeu que o intuito dessas pessoas construírem uma torre para chegar até o céu era do ser humano mostrar o quanto ele podia ser tão poderoso quanto Deus. E para ajudar que os humanos percebessem que eles precisam estar sob a orientação e o cuidado dele, Deus, então, deu uma atrapalhada na comunicação. E essa atrapalhada na comunicação fez com que o povo não atingisse o seu objetivo de construir a torre até o céu. E essa torre ficou chamada de Babel, porque a palavra Babel quer dizer confusão, ou nós poderíamos dizer uma trumbicação na comunicação. Também nós, como pessoas cristãs, temos como essência da nossa fé o amor a Deus e às outras pessoas. E é sobre isso que nós estamos conversando há 4 celebrações. Sobre a essência da fé, sobre a essência dos mandamentos, que é o amor a Deus e às outras pessoas. E como o amor ele é algo muito prático, algo de ação, de gesto, não só de palavra, também nós estamos conversando sobre ações que nos inspirem a prática do amor a Deus e às outras pessoas. Nós conversamos sobre acolher, sobre servir, sobre ensinar e sobre pacificar. Essas são ações que nós aprendemos do próprio Jesus, aquele que é a palavra que se fez ser humano. Porém, para que nós consigamos viver essas ações e, por consequência, praticar o amor a Deus e às outras pessoas, é necessário haver uma outra ação que perpassa todas essas ações, que é o dialogar. Diálogo tem a ver com comunicação, e ele é a base
para qualquer relação humana. Nós precisamos dialogar e conseguir nos fazer entender e as outras pessoas precisam ser entendidas para que haja uma boa comunicação e para que em conjunto nós alcancemos os objetivos, como família de fé, como famílias, como sociedade e como mundo. O diálogo, ele pode acontecer de diversas maneiras. O mais comum é através da fala. Mas também é possível haver diálogo através de gestos, de escrita, imagens, vídeos, músicas. Hoje nós conseguimos conversar e dialogar de forma presencial, mas também de forma remota. Quantas conversas nós hoje fazemos através da internet, das redes sociais, do WhatsApp, que tornam a nossa comunicação muito mais rápida, muito mais ágil do que há tempos atrás. Para haver um diálogo, é necessário que hajam pessoas que falem, é necessário que haja uma mensagem a ser comunicada, mas é necessário que também haja a disponibilidade para ouvir profundamente o que está sendo falado. E aqui é bem importante fazermos uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, muitas vezes, pode ser apenas compreender as palavras que estão sendo ditas. Ouvir tem a ver com mais do que compreender, mas se preocupar em entender aquilo que a pessoa está falando e também entender o seu sentimento, a sua motivação, o momento que a pessoa que está falando, o que ela está falando naquele momento. Todo o processo de diálogo inicia primeiro de uma abertura para ouvir, para entender, para compreender de todo o coração o que Deus quer conversar conosco, o que o nosso corpo fala para nós, o que as outras pessoas dizem, o que a nossa realidade está dizendo, o que a natureza está dizendo para nós. O ouvir num diálogo é tão importante e essencial que Rubem Alves escreve o seguinte: ele diz que nós vemos por aí muitos cursos de oratória, que são cursos que nos ensinam a falar bem. Mas ele quase não ouve falar nada de cursos de escutatória, ou seja, cursos para que nós consigamos aprender a ouvir bem a outra pessoa. Essa fala de Rubem Alves demonstra que hoje nós temos muitos espaços para falar e para nos expressarmos. Hoje nós nos tornamos pessoas muito boas no discurso, nas palavras e nas maneiras de nos comunicar. E nós temos hoje, mais do que nunca, através da virtualidade, das redes sociais, a possibilidade de, com um celular, com a internet, alcançarmos diversas pessoas e a compartilharmos nossas ideias, pensamentos, objetivos e crenças. Porém, esse espaço de informação, de conteúdo, de repasse, tem nos feito perder a capacidade de ouvir o que está sendo falado. Até porque hoje, com a virtualidade, nós temos a possibilidade de ouvir a parte da mensagem que só nos interessa. Podemos pegar o áudio no WhatsApp e ouvir bem rapidinho, para pegar a essência da mensagem e já poder responder sem prestar muita atenção. Com o processo da virtualidade, através de imagens, nem paramos muito para ver o que está escrito, já vamos compartilhando aquilo que melhor nos convém. A virtualidade tem nos incentivado a prática de pegar da informação só aquilo que combina com o que nós acreditamos e com o que nós pensamos. E diante disso, o nosso diálogo fica prejudicado. E a mensagem que queremos alcançar e o nosso objetivo que queremos alcançar fica comprometido e se perde em meio a tantas informações. Às vezes, quando tem uma chamada de algum videozinho que é compartilhado no WhatsApp, se a gente parar para ler o que está escrito ou a imagem, muitas vezes nem tem a ver com a chamada inicial. O conteúdo não é aquele.
E aí esse processo de rapidez de informação e de não conseguir parar para ouvir faz com que a nossa mensagem se perca. Assim como naquela brincadeira do telefone sem fio. Não sei se alguém de vocês já brincou dessa brincadeira. Mas é a brincadeira que nós vamos passando uma mensagem, tem que falar bem baixinho e aí tem que exercitar a escuta. E essa brincadeira acaba sendo divertida e engraçada. Mas na maioria das vezes, a mensagem chega distorcida ou completamente diferente daquela que era o objetivo da pessoa que começou passando a mensagem. E aí também nós passamos a viver numa Babel, numa confusão, onde todo mundo fala, mas onde ninguém consegue se entender. E com isso também nós vamos nos trumbicando. E com isso vamos cada vez mais nos afastando do objetivo que Deus tem para nós, do amor a Ele e do amor às outras pessoas. E com isso nós não conseguimos mais acolher, servir, ensinar e pacificar. E tudo isso gera um caos em nossas relações e em nossa vida. Quantas situações poderiam ser evitadas? Quantos problemas poderiam ter sido contornados se nós tivéssemos mais disponibilidade para ouvir de forma atenta o que está sendo dito? Quanta coisa poderia ser evitada se nós nos abríssemos para ouvir o nosso próximo de todo o nosso coração, para ouvir a Deus de todo o nosso coração. E não sei vocês, mas para mim o caos é um lugar ruim de viver. Nós não fomos feitos para viver em meio ao caos. Mas então, o que fazer para conseguirmos ouvir melhor e, por consequência, dialogar melhor com as outras pessoas? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu quero compartilhar contigo a palavra bíblica do Evangelho para o dia de hoje, conforme Mateus, capítulo 4, versículos 1 até 13, que nos diz o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, as suas voltas e a sua grandeza, e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa palavra bíblica de Mateus, ela demonstra que Jesus, para conseguir cumprir o seu objetivo, que era de anunciar o amor de Deus e de dar a sua vida para resgatar a humanidade, para colocar o caos que o pecado nos colocou numa ordem e num processo de segurança e de vivência digna, Jesus precisou se preparar. E para o preparo desse objetivo, duas coisas precisaram acontecer. No texto bíblico, na palavra bíblica anterior, no trecho bíblico anterior, nós temos o relato sobre o batismo de Jesus. E depois, o relato da tentação. Para que Jesus fosse preparado para a sua missão
de dialogar com a humanidade, para testemunhar o amor de Deus e para que a humanidade pudesse estar aberta para compreender o seu gesto de amor por nós, foi necessário se preparar. E esse tempo de preparo exigiu o tempo de deserto, onde ele passou por 40 dias e 40 noites sendo tentado. E é muito importante nós nos lembrarmos de que o deserto, como também o número 40 na Bíblia, trazem sempre essa perspectiva de preparo. Ou preparo para uma missão, ou de um preparo para que a pessoa possa abrir o seu coração para acolher a dádiva que Deus tem para oferecer. Porque mesmo que nós seres humanos gostemos de ganhar presente, todo mundo aqui gosta de ganhar presente. Mesmo que a gente às vezes diz por educação que não precisa, né? Para que nós possamos acolher os presentes, também é necessário que nós tenhamos a abertura, que nós consigamos abrir as mãos para acolher e também para poder abraçar esse presente. Então, também para acolhermos as dádivas de Deus, precisamos de um tempo de preparo. O povo de Deus precisou andar 40 anos no deserto para poder receber a dádiva da terra prometida. Então, o número 40 e o deserto sempre tem essa conotação de preparação. Esse tempo de preparo de Jesus no deserto, a partir do ano 325 depois de Cristo, foi chamado de Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. O tempo da Quaresma era, no princípio da igreja, um tempo onde as pessoas cristãs se preparavam para ouvir, acolher, falar e praticar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Esse preparo tinha como base o jejum, a oração e o meditar silenciosamente de forma orante na palavra de Deus. E por isso, esse preparo de Jesus também quer ser para nós inspiração nos dias de hoje, para que nós possamos nos preparar para acolher o amor de Deus e também para compartilhar esse amor com as outras pessoas. E para que nós possamos fazer isso, é importante exercitar o processo de ouvir. E aí nós podemos nos perguntar, mas como fazer para ouvir atentamente o que Deus tem a falar para nós? Como fazer para conseguir ouvir atentamente o que as outras pessoas têm para nos dizer? E aí a palavra bíblica de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 13, nos traz uma resposta muito interessante, a partir de 4 ações realizadas por Jesus. A primeira ação é o processo de parar. Até porque hoje nós vivemos num processo de corrida desenfreada. Tudo é muito frenético, tudo é muito para ontem. Vivemos num excesso de informações e nós temos pressa para tudo. Queremos que tudo seja muito rápido, até porque a tecnologia nos dá essa sensação de que tudo pode ser em menos tempo do que num estalar de dedos. Mas se nós estamos correndo e vendo um monte de coisa, no final nós não vemos e não enxergamos mais nada e não escutamos mais nada. Por isso é necessário parar, reduzir, desacelerar, conseguir silenciar. E aqui o silenciar não é só simplesmente estar sem falar nada. Porque mesmo que nós não estamos falando, o nosso corpo e a nossa mente está a 1000 pelo Brasil. Mas para que nós consigamos silenciar profundamente, é necessário fazer um segundo processo, que a palavra bíblica também nos mostra, que é o processo de desapegar, de tirar aquilo que está em excesso na nossa vida. Quando o diabo tenta Jesus, ele justamente tenta Jesus com as coisas das quais nós, seres humanos, mais temos o desejo de ter, que é ter o poder sobre o alimento, mas sobre as coisas que nós podemos ter,
é ter poder sobre vida e sobre morte, e é também ter o poder sobre o destino do mundo, sendo de que só Deus é aquele que provém o que nós precisamos. Somente Deus é dono da vida e da morte, e somente Deus é Senhor desse mundo que Ele mesmo criou. Mas esse nosso ímpeto faz com que nós vivamos em excessos. Excessos materiais, excessos de coisa para fazer, excessos de nossas verdades, os excessos de ter sempre a última palavra, os excessos de querermos ser donos e donas de tudo, os excessos quando nós não sabemos dizer não, quando nós não reconhecemos o nosso limite e aí queremos abraçar a tudo. Achamos que com os nossos braços conseguimos abraçar o mundo. Mas para parar e silenciar, precisamos abrir mão dos excessos. Feito isso, nós ficamos mais leves para ouvir e para deixar Deus nos orientar. E a orientação é uma outra ação que aparece no texto bíblico. E essa orientação é feita pela palavra de Deus, para que, ao nos deixar orientar, consigamos lembrar daquilo que é essencial para a nossa vida. Para que nessa orientação, para que nesse meditar na palavra de Deus, nós deixemos que Deus diga o que Ele espera de mim, de ti e de nós. E para que Ele possa fazer isso com uma brisa leve ou com um sussurro, mas não através de um grito, de algo forte, mas de algo amoroso, sutil e carinhoso. Deixar-se orientar pela palavra de Deus passa a ser orientação e impulso para as nossas ações e para a nossa fala. Quando nós preparamos uma mensagem para compartilhar com vocês no culto, num primeiro momento nós precisamos ter um momento de oração para que Deus converse conosco e também um momento de meditação sobre a palavra de Deus, para que primeiro essa palavra converse conosco. Toda mensagem, ela nasce da habilidade de saber ouvir. Ouvir a Deus, mas também o ouvir as outras pessoas. E esse processo de deixar-se orientar pela palavra de Deus faz com que nós também lembremos do seu amor por nós. Desse amor que em Jesus transforma a nossa trumbicação, o nosso caos, a nossa incapacidade de dialogar em algo diferente e em possibilidade de vida boa, que vai também nos fazer alcançar os objetivos que Deus tem para nós, mas também alcançarmos aqueles objetivos que nos fazem nos sentirmos bem e felizes. Deixar-se orientar pela palavra de Deus faz com que nós consigamos amar a Deus e as outras pessoas e exercitar no nosso cotidiano a prática do diálogo, a prática da fala, da escuta, do ouvir e também de comunicar uma mensagem que traga vida e esperança a todas as pessoas. Eu desejo que Deus, através do seu Santo Espírito, nos inspire e nos ajude a aproveitarmos a bonita oportunidade que a Quaresma nos dá, de ouvir a Deus e de deixar que Ele nos oriente, que Ele oriente a nossa vida e o nosso dialogar com Ele, mas também com as outras pessoas. Amém. Convido que a esse Deus nós confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A esse Deus que nos deixa como essência o mandamento do amor, convido também a cantarmos, também como forma de expressão da nossa fé. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu convido para que agora nós tenhamos um momento de oração, de intercessão, para que também nós pratiquemos a oração nesse tempo de Quaresma. Que possamos também ouvir a Deus, mas também contar para Ele aquilo que está dolorido em nosso coração, ou para compartilhar com Deus as dores que rodeiam e que fazem a nossa realidade chorar, que fazem a nossa realidade ficar num caos e que faz com que as pessoas necessitem do amor e da paz que vem de Deus. Para isso eu convido quem puder que se coloque de pé. Ó Deus, nós chegamos em Tua presença porque sabemos que Tu és um Deus que nos escuta, ouve, acolhe e cuida dos nossos caminhos. Nós te damos graças, ó Deus, porque Tu és um Deus presente em nossa vida e por isso sentimos a confiança e a alegria de colocar nos pés da Tua cruz, no Teu colo amoroso, os nossos cansaços, as nossas dores, os nossos medos. Colocamos em Tua presença, ó Deus, a nossa preocupação com a Tua igreja no mundo, para que toda pessoa que confesse Cristo como Senhor e Salvador possa trabalhar para propagar e levar o Teu amor e o Teu cuidado às pessoas. Colocamos no Teu colo a nossa preocupação com as nossas lideranças, na nossa cidade, estado, nação e mundo, para que elas trabalhem para a paz, para que elas saibam dialogar, para que elas saibam trabalhar para o bem da vida e da humanidade. Colocamos no Teu colo amoroso, ó Deus, aquilo que nós temos guardado e carregado no silêncio do nosso coração, ou das nossas orações diárias, pessoas que nós amamos, que passam por medos, cansaços, preocupações. Colocamos no Teu colo pessoas que nós amamos, que estão doentes, estão internadas, estão recolhidas e já não vem mais esperança de recuperação. Cuida delas, ó Deus. Permita que Teu Santo Espírito possa abençoá-las, dando a elas vida e nova esperança. Cuida das pessoas que se encontram deprimidas, solitárias, abandonadas. Envia Teu Santo Espírito para renovar a alegria e a esperança em suas vidas. Envia esta comunidade para ser o Teu abraço, o Teu escutar. Nós lembramos, ó Deus, das pessoas que passam por violências, por pessoas que já não conseguem mais falar pelo medo, pelas pessoas que passam fome e não têm aonde repousar a cabeça numa noite. Cuida delas e envia esta Tua igreja para ser cuidado, esperança e compartilhar. Colocamos no Teu colo, Deus, tudo que nos preocupa, também aquilo que carregamos no silêncio de nossa vida, que temos medo de falar. Ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, porque sabemos que Tu és um bom pastor que deu Seu próprio Filho para que a gente tivesse vida hoje e eternamente. Por isso, ó Deus, cuida de nossas dores, de nossas preocupações, de nossos sonhos, e nesta confiança, que é uma só voz, nós oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido a tomar nossos lugares e louvarmos a Deus cantando. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiamos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Esse Deus que nos fortalece, de que nos dá esperança, esse Deus que nos ensina a dialogar. Para isso, a pastora nos orientou de que nós temos que constantemente ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância de nós virmos ao culto, ouvirmos a palavra de Deus todas as semanas, assim como nós também comemos todos os dias. É a palavra de Deus que nos orienta para uma nova semana. Por isso, vamos cada vez mais participar dos cultos para ouvir a boa palavra de Deus. Também você que está em casa. Então nós temos cultos em nossa paróquia todo final de semana. Todos os domingos de manhã aqui na comunidade e sábados à noite, que às vezes é um pouco mais fresco, né? Nas outras comunidades de nossa paróquia. Então domingo que vem temos culto aqui na comunidade, 9 horas da manhã. E no sábado que vem temos culto na comunidade de Martim Lutero, às 19 horas, onde é o culto comunitário, mas a Oase convida de maneira carinhosa, porque eles vão estar celebrando seus 20 anos de Oase Martim Lutero, né? Então, sábado que vem à noite, 19 horas, culto na comunidade de Martim Lutero. E aqui na comunidade, então, todos os domingos. A gente só vai lembrando que no dia 20, né? No dia 20, então nós teremos culto de confirmação aqui na comunidade. Ele é um culto aberto, né? Mas não terá transmissão no dia 20. Então, por causa da confirmação, não domingo que vem, no próximo dia 20. E lembramos que com a graça maravilhosa de Deus, as coisas estão voltando, né? Ontem começamos o grupo de juventude, né? Nos encontramos num lugar bem gostoso com ar-condicionado, porque estava quente, né? E sorvete para poder passar esses dias, mas os jovens voltaram. Ontem também iniciou o culto infantil na comunidade de Martim Lutero, né? E sábado agora começa o culto infantil aqui na comunidade. Eu vejo algumas crianças no culto, né? Então, sábado que vem, 9 horas da manhã, crianças, temos culto infantil. As professoras estão organizando algo muito bonito para receber vocês aqui. Então, a partir desse próximo sábado, todos os sábados, temos culto infantil. Ok? Lembramos que dia 14, então nós temos o retorno do grupo Glorificados.
Grupo este, então, e a gente tem alegria, porque é ele que nos ajuda a cada vez mais ter louvor na igreja, né? O canto como parte essencial da vida de fé. Então, dia 14, segunda-feira, temos primeiro uma conversa com quem já toca, às 6h30 e às 7h30, para quem quer vir aprender a tocar flauta, a cantar, não tem idade para isso. Pode vir, por exemplo, o neto e a avó junto no grupo, né? Porque ele é um grupo comunitário. Então todo mundo é convidado. Se alguém tem mais dúvidas, pode conversar com a pastora, com o seu liberto, eles vão tirando dúvidas. Mas o dia 14 é o dia para tirar as dúvidas todas. Lembramos então que no dia 20 e 30, não é 20, né? No dia 30 de março também volta o grupo de idosos, né, Sassi? É 30 quarta-feira, né? Isso, ali o dedo apertou no botão errado. E o pessoal estava assim, 20, não, dia 30. Volta o grupo de pessoas, a gente vê tudo daqui, o grupo de pessoas idosas volta então, né, que nos encontramos aqui para poder retomar o trabalho com as pessoas idosas, né? E ainda tem vagas no grupo, né, Sassi? Pode chamar, trazer o vizinho, a vizinha, todo mundo para o nosso grupo de pessoas idosas às 2h30. E no dia 30, se alguém temos a Assembleia Paroquial, aonde os presbitérios são convocados, mas todo mundo é convidado a estar na Assembleia Paroquial, onde nós teremos a eleição da nova diretoria paroquial para os próximos 2 anos. Qualquer pessoa da comunidade confirmada já vota nessas... não, apenas os presbitérios, mas todo mundo pode participar desse momento. Venha participar para conhecer um pouco mais também a caminhada de nossa paróquia. E já lembrando, dia 9 de abril, então, pastelada da comunidade, quem quiser fazer alguma doação, ajudar a trabalhar, ajudar a vender pastel, é só falar com o pessoal do presbitério ali, que eles estão fazendo já a distribuição. A partir da semana que vem vai ter os cartões, né? Já está aí? Já está, então, quem quiser comprar pastel, é só falar com o pessoal do presbitério. E terça-feira à noite tem reunião do presbitério, né? Às 19h. E a pastora falou antes, então, que a quaresma é esse tempo onde a gente também procura mais a Deus, né? Onde a gente procura silenciar, onde é que a gente procura também escutar a Deus. E nós começamos, então, a quaresma na quarta-feira de cinzas, que é esse tempo tão importante para nós, para que a gente possa nos aproximar mais de Deus. Por quê? Naquela corrida que a pastora deu aqui antes, né? A gente passa o ano todo correndo e cada vez mais a gente corre para longe de Deus. E a quaresma é quando Deus fala: olha, meus filhos e minhas filhas, cheguem mais perto, vem ficar pertinho para a gente poder se conhecer melhor. E a quaresma então é essa oportunidade onde é que nós deixamos coisas de lado para poder estar mais tempo com Deus. A gente deixa 1 hora a menos no celular para ficar 1 hora a mais com Deus durante o dia. E assim a gente vai vivendo a quaresma. E o jejum é essa oportunidade aonde a gente então deixa coisas de lado, alimentos, afazeres, manias, né? Para que a gente possa liberar a nossa vida daquilo que não é essencial para estar mais tempo com Deus. E quando a gente faz isso, a gente pode também ofertar no envelope, numa caixinha em casa, e esse dinheiro é o jejum diaconal que nós vamos então auxiliar, quem assim quiser, o trabalho do Campos Verdejantes, que é uma casa que cuidará de pessoas com deficiência sem famílias. É uma casa de nossa igreja que está sendo então construída para esse fim. Mas então a quaresma é essa oportunidade de chegarmos mais perto de Deus. A gente tem conversado nos grupos como um desafio para a quaresma. Ontem eu estava no grupo de jovens, eu levei até um susto quando o rapaz disse que fica mais ou menos 8 horas por dia com o celular. Né? E a gente, quantas horas passa por dia com o celular fazendo nada, né? Que uma coisa é que a gente pega o celular para trabalhar, a gente pega o celular, né, para responder para alguém da família, algo importante, mas a gente passa essas horas só assim fazendo nada no celular, né? Olhando foto, rede social. E o desafio da quaresma é o mesmo tempo que a gente passa no celular, é a gente passar com Deus. Se eu fico 2 horas por dia no celular fazendo nada, eu deveria passar pelo menos 2 horas junto a Deus, orando, louvando, lendo a Bíblia, para que a gente possa de novo se aproximar de Deus cada vez mais. Fica o convite para nós vivermos a nossa quaresma de uma maneira diferente. Pastora, mais algum aviso? Não? Por parte da comunidade? Ok, então só deixa eu pegar aqui a pastinha das ofertas. Diga, Sácia.
O Sassi, ele veio me lembrar, essa semana nós tivemos uma reunião do acolhimento diaconal aqui, né? E uma dos convites do trabalho diaconal da paróquia, que é essa ação de amor ao encontro das pessoas que mais precisam, quem gostaria de compartilhar de maneira mensal algum alimento para a gente compor mais cestas básicas? A gente recebe por mês 50 cestas básicas de doação de uma família aqui da cidade, mas é pouco. Há mais pessoas do que 50 famílias por mês precisando de comida que chegam até nós. Então, se você todos os meses, eu vou decidir dar todo mês 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, faça isso como hábito, pode trazer nos cultos ou na secretaria para a gente poder cada vez mais acompanhar pessoas que chegam até nós como igreja. Obrigado, Sassi, pela lembrança. E nós lembramos que a oferta do último culto deu a importância de R$ 207,15 e foi destinada para o trabalho comunitário, né, que agora se prepara para a volta dos grupos, né, a gente tem que organizar a casa bem para as crianças e os idosos poderem voltar, a música poder voltar a se encontrar, o ensino confirmatório já voltou, né? E a oferta de hoje é para o trabalho onde o Sínodo organiza formação musical. Então, as ofertas de hoje é para formação musical, né, onde as comunidades são convidadas a participar de cursos que o Sínodo organiza para cada vez mais a gente ter mais música na igreja. Então, enquanto nós recolhemos as ofertas, nós vamos cantar, e eu peço então para o casal de apoio, o Dinho e a Denise, passar só os cestos de ofertas para nós. E assim nós ofertamos com alegria e louvamos a Deus. Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade. Graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças que eu te agradeço por poder agradecer. Como é bom quando a gente pode dar graças por poder agradecer, né? A gente olha para a nossa vida e pensa, poxa, quanta coisa Deus tem feito por mim. Então, ofertar é dizer, Deus, eu estou devolvendo um pouco daquilo que tu me destes. Então, que Deus abençoe essas ofertas e que elas possam ser destinadas para um bom trabalho de louvor a Deus. Assim, então, nós queremos partir daqui sobre a bênção misericordiosa de Deus. Assim, de pé, recebamos a bênção. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos animando, nos restaurando. Que a bênção de Deus venha sobre nós e nos traga nova vida, mas também ela nos ensine a escutar o que Deus tem dito para nós. Que a bênção de Deus venha sobre nós e sobre nossas famílias, permitindo assim que os nossos lares sejam um espaço de amor, de escutar e de cuidado. Que assim nos abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Deus com muita alegria. Dizemos de conjunto, demos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos e todas, e nós ainda vamos ouvindo o pós-lúdio e nos despedindo com o hino do tema do ano.